Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais uma etapa da nossa peregrinação pela Sagrada Escritura. No dia de hoje nós vamos começar o quarto livro da Bíblia, o livro de Números. Peçamos a presença de Deus, peçamos o Divino Espírito Santo, peçamos a intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, para podermos ler, meditar e aprender com mais um livro sagrado da Sagrada Escritura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, começamos agora mais um livro da Sagrada Escritura. O Padre vai dar algumas informações essenciais, importantes para esse nosso estudo do livro de Números, e aí depois nós meditamos os capítulos 1, 2, 3 e 4. Um dado importante é que hoje é o 40º dia, o dia 40 do nosso estudo bíblico. Então podemos dizer assim que hoje nós estamos encerrando a nossa quaresma bíblica. Você que tem acompanhado desde o começo, já fazem 40 dias que nós começamos o nosso estudo da Sagrada Escritura. Quando nós olhamos o Pentateuco, e uma grande graça, e se Deus quiser no final desse mês de fevereiro, nós vamos poder dizer assim: eu já li o Pentateuco todo. Imagina, no final desse mês nós vamos dizer assim: eu já li o Pentateuco todo, 5 livros da lei, aqui nós chamamos de Torá. Nós temos Gênesis, nós temos o Êxodo, nós temos Levítico, Números e Deuteronômio. Antigamente, quando esse texto, no começo ali do judaísmo, quando esse texto ele foi elaborado, eles eram vistos como apenas um livro. Então nós temos aqui a história do povo hebreu até chegar na Terra Santa. Então era como se fosse um livro só. E agora cada vez mais o Padre vai mostrando para vocês que aqui existe uma grande ligação entre alguns desses livros. Para os antigos havia um método de estudar a Sagrada Escritura, ou um texto sagrado, chamado quiasmo. Quiasmo não tem nada a ver com quiabo. O que significa quiasmo? Agora muitos aí vão ficar com apetite e vão entender com muita facilidade. Quiasmo é algo muito parecido com sanduíche. Como que acontece um sanduíche? Você tem um pão de cada lado, você tem a salada, um recheio de cada lado, e aí depois você tem a carne no centro. Então, quiasmo nós dizemos que existe uma ligação. Aqui nós vamos ver 5 partes. Existe uma ligação que nós chamamos de A com A, que é a primeira e a última. E existe uma ligação que nós chamamos de B com B, que é a segunda e a quarta. Existe uma parte central, que é aquela que está no meio, que nós podemos chamar o hambúrguer, a parte principal, que é a central. O Pentateuco tem uma grande ligação. Qual que é essa ligação? Existe uma ligação que nós chamamos de ligação externa entre Gênesis e Deuteronômio. E nós vamos ver isso quando começarmos Deuteronômio, talvez na próxima semana, daqui mais ou menos 10 dias. Existe uma ligação muito grande, nós vamos ver isso no livro todo, vocês vão perceber como que as coisas se repetem. Existe uma enorme ligação entre Êxodo e Números. E ali no centro do livro nós temos Levítico, que é o coração do Pentateuco, porque é ali que Deus ensina como o povo deve ser santo. Veja, se nós lembrarmos do livro de Êxodo, olha estes 3 detalhes. O livro de Êxodo começa quando o povo estava... Aqui são 3 momentos diferentes. Para o Padre não errar, gostaria até de ver aqui no meu livro, depois eu posso apresentar para vocês. Quando nós olhamos este livro de Êxodo, o livro que nós estudamos há pouco tempo atrás, nós vamos perceber aqui que existem 3 realidades diferentes. Primeiro, existe o Egito.
Êxodo, o povo estava no Egito. Depois o povo passou pelo deserto. E aí, por fim, o povo chegou no Monte Sinai. Egito, deserto no centro e Monte Sinai. O que vai acontecer no livro de Números, esse livro que nós estamos agora? O povo, ele sai do Sinai. No meio, ele tem o deserto. E aí, lá no fim do livro, o povo vai chegar em Moabe, que já está muito próximo ali da Terra Prometida, que dá praticamente para ver a Terra Santa. Então, nós temos o Sinai, nós temos o deserto, e aí nós temos o Egito, nós temos o deserto e depois nós temos o Sinai. Então o povo termina o livro de Êxodo no Sinai. O povo vai começar o livro de Números também no Sinai. E aí depois, ali no meio, nós temos novamente o deserto. E lá na outra ponta, nós temos Moabe, que já é praticamente na Terra Santa. Cada um desses livros do Pentateuco tem um título, e esse título ele é muito ligado com aquilo que o livro diz respeito. Por exemplo, Gênesis. O que é Gênesis? É um livro que vai falar das origens, origem da humanidade, origem do povo judeu. Quando nós pegamos Êxodo é o quê? Êxodo significa saída, então é a saída do povo do Egito. Quando nós pegamos o livro de Levítico são as leis, Levítico é o livro da tribo de Levi. Agora, quando nós falamos em Números, até uma criança sabe. O que é números? Números é contagem. Então aqui nós vamos ver muitos números, nós vamos ver principalmente o recenseamento. No começo do livro de Números, no final do livro de Números, nós temos o recenseamento. O que é o recenseamento? Recenseamento, em outras palavras, é a contagem. O povo, ele ainda está no Sinai, até o capítulo 10 ele vai estar no Sinai, desde Êxodo capítulo 19 até o último capítulo de Êxodo 40. Livro de Levítico inteiro, até Números capítulo 10, o povo está no Sinai. Agora, no livro de Números, aqui começa a diferença. O povo começa a se preparar, estando no Sinai, ele começa a se preparar para sair. Ele começa a se preparar para começar a caminhar e ir em direção à Terra Santa. Então, como que eles se preparam? E aqui nós sabemos, quando eles vão chegar na Terra Santa, eles vão chegar em uma terra que não era deles. Eles precisam conquistar essa terra. E conquista exige guerra, conquista existe batalha. Então, o primeiro capítulo, os 4 primeiros capítulos do livro de Números vai nos mostrar o recenseamento. Capítulo 1 e 2, o recenseamento do povo em geral. Capítulo 3 e 4, o recenseamento daqueles que eram responsáveis pela liderança do povo, o recenseamento daqueles que eram chamados, que eram conhecidos como os sacerdotes, como os levitas. Podemos voltar um pouco mais. No livro de Levítico nós temos o quê? Nós temos uma organização religiosa. O que nós temos agora? Um recenseamento das pessoas acima de 20 anos, que eram as pessoas que estavam prontas para ir para a guerra. Moisés desejou saber, Arão também, o povo, nós vamos invadir uma terra diferente. Quem está preparado para a guerra? Com quem que nós podemos contar? Qual será o nosso exército? Então, o recenseamento, o início do livro de Números, é a organização, é a contagem do povo para saber quem que eles poderiam contar, utilizar, quem estava hábil para ir para a guerra. Em outras palavras, nos dias de hoje, nós podemos chamar de registro. Foi feito um registro do povo. E aí esse registro ele foi feito pelos levitas. E interessante que o capítulo 27, o capítulo 1, versículo 27, então nesse primeiro capítulo diz que os levitas fizeram a contagem, mas eles mesmos não foram recenseados. E aí nós vamos para o capítulo 2, eu tenho o capítulo 2 aqui na minha Bíblia, vocês também têm aí na Bíblia de vocês, vai mostrar alguns detalhes sobre a tenda da habitação, ou a tenda sagrada. Essa tenda da habitação era um sinal visível que Deus caminhava com o povo, que Deus estava entre o povo. E é interessante que quando a habitação ela estava montada, o povo parava. Descia uma nuvem e é como se Moisés ele falasse com o povo. Depois a nuvem subia, aquela tenda ela era desmontada e depois o povo caminhava, o povo ia adiante.
Então havia um santuário móvel. Com esse santuário móvel, as pessoas, elas ofereciam sacrifícios, elas rezavam, elas se encontravam com Deus. Depois aquela tenda, ela era fechada e o povo continuava o caminho. Capítulo 1 e 2, recenseamento do povo em geral. Gosto muito desse capítulo 1, e aqui vai nos fazer lembrar, no livro de Levítico, nós estávamos estáticos, parados ali no pé do Monte Sinai. O livro de Levítico todo aconteceu no pé do Monte Sinai. Aqui o povo começa a caminhar, ele começa a se preparar para a caminhada. Então, nesse recenseamento, como foi feito o recenseamento? Foi feito pelas 12 tribos de Jacó. 12 tribos de Jacó, 12 tribos de Israel, são os 12 filhos de Jacó. Cada tribo foi apresentando ali aqueles que seriam os responsáveis principais pela tribo. Ali vocês vão ver, por exemplo, no versículo 15 aparece Ruben, no versículo 6, Simeão, depois Judá, e aí vai falar quem é o pai deste, vai falar quem é outro da tribo deste grande patriarca, porque, ou do filho de patriarca, Rubens, Simeão, Judá, Isacar, Zabulon, eles eram filhos de Jacó, e aí naturalmente eles também já tinham morrido. Quem estava no lugar deste filho, quem representava as tribos. Então aqui vai aparecer o nome dos 12, nos ajuda a lembrar que haviam 12 tribos de Israel. Para mim isso daqui, muitos dizem assim, padre, qual a relação com o Antigo Testamento? No Antigo Israel, haviam 12 tribos de Israel. No Antigo Israel, haviam 12 tribos, podemos chamar de Israel ou de Jacó. No Novo Israel, que é a igreja, existem 12 apóstolos. O povo, ele começa a crescer a partir de 12 tribos. A igreja começa a crescer e se manifestar a partir de 12 apóstolos. O que é a igreja? A igreja é o Novo Israel. E aí, como que o povo fazia parte dessas 12 tribos? Através do sangue. Quem era do sangue, por exemplo, Paulo era de qual tribo? Ele não podia falar assim, eu quero ser da tribo de Judá, quero ser da tribo de Ruben. Não, ali é questão de descendência, é como se fosse sobrenome, apelido em português de Portugal. Então, cada um vinha de uma descendência que ele tinha o sangue. Agora, para nós que somos cristãos, não vem do sangue dos apóstolos. Como que nós entramos nessa sucessão dos apóstolos? Como que nós entramos nesse grupo? Através do batismo. O que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é um corpo espiritual. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos nesse corpo. Então, quem já é batizado já está nesse corpo. Agora existe uma linhagem, que é a linhagem dos sacerdotes que nós temos hoje. E aí é uma das belezas que só na Igreja Católica tem isso. Por quê? Porque só na Igreja Católica que tem a legítima sucessão apostólica. Os capítulos 3 e 4 vão nos mostrar textos mais referentes à tribo de Levi. E depois Levi, nós sabemos que Araão e Moisés, eles eram dessa tribo de Levi. Então vai nos mostrar que ali no capítulo 3 eu marquei algumas informações. Eu penso que pelo menos 5 informações são principais aqui nesse capítulo 3. Primeiro vai mostrar que a descendência de Araão é uma descendência de sacerdotes. Então Araão, os descendentes dele, como são os descendentes de Levi, de Moisés, são os sacerdotes. Depois, a segunda informação vão nos mostrar que os levitas, os descendentes de Araão, devem exercer o ofício de sacerdócio e devem estar também à disposição de Araão. Depois a terceira informação mostra que os levitas estão no lugar dos primogênios para serem só de Deus. Os primogênitos deviam ser pessoas consagradas totalmente a Deus. Então, para substituir essa consagração do primogênito, que era só de Deus, Deus tira uma linhagem, que é a linhagem dos levitas. E aí depois, uma outra informação, a quarta, existe o recenseamento também dos levitas. E aí, a última delas, a quinta, Deus ele pede que haja o resgate dos primogênitos. O que significa o resgate dos primogênitos? Que os primogênitos de todo Israel sejam também contados. E aqui entra algo que mostra o valor dos primogênitos, que eles também fossem contados. Queridos irmãos e irmãs, depois no capítulo 4, é mais dedicado novamente aos levitas, nós vamos ver que Levi, ele teve 3 filhos. Levi, que era o responsável ali que era filho de Jacó, ele teve 3 filhos. Ele teve Gerson,
Quat e Merari, que foram também estas 3 linhagens. Ao recenseamento dos levitas aconteceu a partir desses 3 filhos que Levi ele teve. Números, um livro, eu acho que é um livro bonito, é um livro interessante, é um livro que vai nos ajudar muito. Muito por quê? Porque é um livro que mostra a fidelidade de Deus, a infidelidade do povo, o povo caminhando, se preparando. É um livro bem dinâmico. Então aqui o povo começa a se preparar para caminhar. Irmão e irmã, que Deus te ajude, que Deus te proteja, que Deus nos dê a graça da perseverança. Lembrem, lá quando nós estávamos em Êxodo, o povo estava no Egito, passou pelo deserto e chegou no Sinai. Agora, no livro de Levítico, o livro todo no Sinai. E agora o que acontece? O povo está no Sinai, o povo vai passar pelo deserto, e aí lá no fim, o povo vai chegar em Moabe, que está muito próximo da Terra Santa. Muitas coisas que aconteceram em Êxodo vai acontecer também neste livro de Números. Uma delas nós vamos encontrar no 9º capítulo, que é a Páscoa. Páscoa que acontece, que começa ali em Êxodo 12, depois vai acontecer em Levítico, vai acontecer em Números capítulo 9. Talvez sejam muitas informações, mas aqui é Deus preparando o povo, formando o povo, para eles entrarem na terra prometida, entrarem na terra santa. O que isso nos ensina na nossa vida? Que Deus também está nos formando para a terra santa, que é a pátria lá do céu, que é a eternidade. Que alegria tê-lo conosco, que alegria meditarmos juntos. O livro de Números é um livro muito dinâmico, que vai nos trazer muitas informações para a nossa vida. Continue lendo, ali na descrição do vídeo você tem o site do Padre, e através desse site você pode encontrar, se você não tem ainda, a lista dos capítulos para você ler no livro de Números. Sempre no começo do mês o Padre coloca, tanto na comunidade do YouTube, como nos grupos de WhatsApp. Quem quer entrar no grupo de WhatsApp, vai subindo lá em cima, no primeiro comentário do vídeo. Nós temos também um link para vocês entrarem nos grupos de WhatsApp. Como que começa o livro de Números? Ele é muito simples. Como que ele começa? Ele começa com recenseamento, a numeração, o registro daqueles que são das 12 tribos, e vai fazer o registro também daqueles que são da tribo, dos sacerdotes da tribo de Levi. Amanhã nós vamos ver ensinamentos, novamente, como aconteceu no Êxodo, também aconteceu no Levítico, sobre o puro e o impuro. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, persevere e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.